E a palavra hoje é falar sobre Jeová Nissi. O The que é word Jeová Nissi? today is about Jehovah Nissi. Deus é a nossa bandeira. Êxodo capítulo God is our 16, banner. alguns versos que eu vou ler, dentro do Exodus capítulo 16 26. e dentro do capítulo de número 17. Vamos lá, verso 1. E partiu de Elim Exodus toda a congregação dos 16, filhos de chapter Israel. 1. Veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel, fala comigo, murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, olha o que eles falaram. Quem dera tivéssemos morrido por Verse mão do 3. Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Verso 4. Verse 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Verso 5. E acontecerá no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Vamos esperar a Débora chegar? Bem, apesar disso que família pode ficar junto, né? It says Então, that family can stay together, so shouldn't be a por isso problem. a gente fica junto. That's why sometimes we're together. A Marina virou para mim e falou assim, pastor, onde você está? Eu Marina falei, você é turned to minha me and filha, said, vai sentar do lado da You know, where am I gente. going Ué. to stay? Oh, you're my daughter. You can stay next to us. A gente vai ter que colocar um banco grandão I'm aqui going e to have o to put a pastor e a huge pastora no bench over meio. here so everybody can sit. Mas, voltando à palavra, But querido, going back to the word, Moisés está falando ali, Deus está falando com Moisés. Moses is saying to God, God is speaking to Verso Moses. de número 9. In verse 9, Olha aqui que continua esse texto. Look at how Depois the disse text Moisés a continues. Arão, disse a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as murmurações. Capítulo de número 17. now chapter 17, Você tem uma outra crise. you have another crisis. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. Lê isso que está entre vírgula para mim. Segundo o mandamento do Senhor. Repete. Segundo o mandamento do Senhor. Quem é que tinha mandado eles irem? Who is it that had told them to go forward? O Senhor. The Lord. Eles não estavam, vamos por aqui, não, agora vamos por aqui, não, No, agora they vamos weren't por saying, aqui, oh, agora para let's cá. go here, or Não. let's go there, or let's go. No, Eles the estavam Lord had sendo given dirigidos them por a Deus. commandment. They were being directed by E God. acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. They camped in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Então, contendeu quem? O povo com Moisés. E disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Can you switch? So the people were angry with Moses and said, Give us water for drinking. And Moses said, Why are you angry with me? And why do you put God to the test? O que o povo estava falando ali? What were the people saying there? Estavam murmurando contra Deus. They were murmuring against God, complaining. E Deus dá toda aquela direção para Moisés. And God gives all that direction to Fala, Moses. Moisés, He says, Moses, você vai lá, vai subir na rocha, you're going to go and you're going to go up on the e rock vai dar água. and you're going to give water. Naquele momento em que eles estavam ali com aquela crise, And in that moment that they were going through that crisis, Amaleque se levanta contra eles. Amalek raises up against them. Moisés sobe ao monte Moses goes up to the mount. e diz que conforme ele It levantava o says, seu as he cajado, suas lifted up mãos, his staff and his o povo hands, vencia. the people Quando overcame sua the mão battle. cansava, And when his o hands povo got tired, the perdia. people lost the battle. Aí vieram dois homens. And then two men came up. Quantos lembram o nome de quem era? You remember who they were? Ur e Arão. And Aaron. E eles ficaram Aaron. segurando a mão And dele. they held his hands E up. disse que o povo And it says prevaleceu. that the people prevailed in that battle.
Não existe um tempo melhor, querido, There is no better time para a gente tomar o papel de Ur e Arão, for us to take the role of and Aaron para manter as mãos erguidas. to querido. keep the hands E raised. quando chega no verso 15, And in verse 15, depois de toda a vitória, after all that victory, depois deles terem água, after they had water, diz que Moisés edifica um altar it says Moses raises up an altar e que chama aquele lugar: and calls that O place, Senhor é minha bandeira. the Lord is my banner, Jeová Nissi. Jehovah Nisi. Essa é a minha palavra de hoje para This vocês. is my word for you guys today. Quando eu vejo a jornada dos filhos de Israel, When I see the journey of the children quando of eles saíram Israel, do Egito when they left Egypt até Canaã, and they went to quantos Canaan, que têm uma ideia mais ou menos qual é how many of you have an a idea distância? of what the distance that they traveled? Diz que é em torno de 424 It quilômetros. says it's about 424 kilometers. Em torno mais ou menos de It's 260 about milhas. 260 miles. Mais ou menos isso. About that. 260 milhas, entrei lá no Google Map. 260 miles. I went on Google Maps. Princeton, que é lá em New Yeah, from Jersey, Princeton, New um Jersey, pouquinho mais. or a little bit beyond that. Seria como daqui a Montreal. It would be about here to Montreal. Diferença mais ou menos de uns 40 quilômetros. About 40 kilometer Por aí, difference. mais ou menos. Within that 50 range. quilômetros por aí. 40 to 50 kilometers. Então você levaria a pé So on foot, 96 horas you would take about 96 hours até Montreal. until Montreal. 4 dias você andando a pé. It's 4 days of you walking on foot. Você chegaria a Montreal. Then you would get to Montreal. Sabe quanto tempo aquele povo levou? You know how long those people took? 40 anos. 40 years. Por quê? Why? Porque murmuraram contra Deus. Because they complained against God. Você já imaginou isso? Imagine that. Eu estou estudando sobre a história da igreja. I'm studying about the history of the church. A última vez que eu estive aqui nesse púlpito, eu falei alguma coisa que talvez você tenha se espantado. The last time I preached, I may have said something that may have Quando eu scared you a falava little bit. sobre When I was talking about que o meu padrão não é a igreja primitiva. how my pattern is of a church is not the primitive church. Meu padrão é o que o Novo Testamento ensina do relacionamento com Deus. My example of a church is what the New Testament teaches Agora, a about experience atitude with God and daqueles relationship with God. cristãos são totalmente reprováveis. The actions of those Christians are Tanto que no final da vida de abominable. Paulo, como eu falei para vocês, You know, when Paul came for the Paulo final tinha time, ficado sozinho. you know, he was E ele all fala by uma coisa. himself, and he says one thing: Todos all me abandonaram, have abandoned me, com exceção de Timóteo, with mais uma meia except for dúzia. Timothy and one more person. Eu não quero esse modelo para mim. I don't want that model of a church. E o que eu falava que eu gosto é do modelo daqui. What I said is that I like the model that we have here. Quantas pessoas ligaram para mim Many people called me por causa de um bichinho no pé? because of one little thing on my foot. Quantas pessoas preocupadas? People worried about me. Gente, esse pessoal dessa igreja parece minha mãe. People in this church, they seem like they're my mom. Like they act like my Eu mom me would. sentia um I bebezinho, felt né? like a baby. Todo mundo tem que cuidar do No, pastor. everyone has to take care of pastor. Esse é o carinho, o amor de vocês. But that is the care and the love that I have from you guys. Eu quero isso. And I want this, Que nós possamos nos preocupar uns com os outros. that we may worry about each other, Que a gente possa lutar junto. that we may fight together, Que a gente possa viver that we may intensamente live a comunhão intensely em Cristo the Jesus. fellowship in Christ Jesus, Que as necessidades e as diversidades and that the needs and diversities não quebrem esse relacionamento. would never break this relationship, Que a gente possa se amar em Cristo Jesus that we may love each other in Christ intensamente. Jesus intensely, Intensamente. E estudando a história da and igreja, studying the history of the eu church. estou lendo várias coisas ao mesmo tempo. I'm reading various things at the same time. E ontem de tarde eu And estava yesterday vendo in the dos afternoon, estudos I was listening to one of the e a studies, declaração daquela pessoa. and the declaration of Ele one of the people. repete o que Prince Carey escreveu. He repeats what Princeton Carey Eu abro aspas para eles wrote, agora. and I open Ele quotes. fala aqui, eu mandei um PowerPoint para o Azaf. Oh, I sent Conseguiu Zafi abrir, a filhote? PowerPoint, Não, ele colocou esse tema and he put this theme na sua apresentação. in his presentation. Foi em 1969, esse Martin Lloyd It was in Jones. 1969, Ele pregou e o título da conferência foi essa: and the title of the Nós conference podemos was this: aprender da Can we história. learn from history? As primeiras palavras que ele fala, que talvez não exista nada que The tenha first words that he says denegrido tanto a glória de Deus,
that there is nothing that could diminish so much the glory of God como a história do seu povo na as the igreja. history of his people in the church. E ele fala, por isso vou tratar desse assunto, And that's why we're para going to aprender da talk história. about this subject so we can learn from history. That's him O saying. famoso dito de Hegel, The famous quote by Hegel, Hegel Hegel, faz-nos lembrar que o que makes aprendemos me da remember história that what we learn from history é que não aprendemos nada da história. is that we learn nothing in history. Ele queria dizer isso. What did he mean by that? Ele se referia ao mundo secular. He talked about the secular world. E eu vejo que essa é uma verdade. And we see this as a truth. A humanidade, na sua loucura e na sua Humanity estupidez, in their craziness and their ele sempre their repete os stupidity, mesmos erros. they always repeat the same mistakes. Eles não aprendem They simply do not learn e se negam a aprender. and they deny learning. Ou seja, eles Or in têm other words, conhecimento da They história, have a knowledge of history, mas não permite que a história but they don't os allow ensine. history to teach them. Mas não aceito isso como sendo próprio do cristão, continua ele. But I don't accept this as being a Christian characteristic. O meu ponto de vista é de que o cristão deve aprender da My point história. of view is that Christians need to learn with history. E por ser cristão, And by being a Christian, é seu dever fazer isso. it is our duty to do E this. deve animar-se em And fazê-lo. we should be encouraged to do this. Quando olhamos para a história When we look at history, da igreja, the history of the church, percebemos que ela está repleta de defeitos. we see that it's full of defects, of Levou-se mistakes. séculos para que a igreja pudesse compreender It took centuries for the church to understand as doutrinas fundamentais e tão importantes. the fundamental and important doctrines. Tantos erros cometidos em nome da So many verdade. mistakes were made in the name of truth. Tudo parece estar tão longe da perfeição. Everything seems to be so far away from E ele perfection. iniciou assim a sua palavra. And he started his word like this. Quando nós olhamos aqui essa história, When we look to the story, quando Moisés tira aquele povo, when Moses, e agora eles foram tirados daquela escravidão, takes those people out of slavery, o que nós notamos é que eles esqueceram what we notice is that they o forgot que eles passaram. what they went through, A necessidade, porque eles The estavam com need fome for which, e they were porque eles hungry estavam com and sede, they were thirsty. os levou a murmurar The contra need Deus. led them to complain against God. Nós cantamos, We sing, nós estamos nas tuas mãos, Lord, we're in your em ti nós hands. confiamos. We trust in you. Senhor, o Senhor vai fazer de You novo. are going to do it again, Lord. Mas quantas vezes as But nossas many atitudes times, our actions não refletem essa don't verdade? reflect this truth that we're singing. Nós estamos longe dessa verdade. We're far away from this truth. E nós estamos esquecendo And we're forgetting que o que Deus fez, Ele vai tornar a fazer. that what God did before, He's going to do again. O nosso Deus é o mesmo ontem, Our God hoje is e the same eternamente. yesterday, today, and forevermore. O Deus que me curou no passado é o God mesmo who Deus que healed pode me me in the curar past is hoje. a God who can heal me today. O Deus que abriu as portas para God mim who é o opened mesmo the Deus que vai doors abrir as for portas such hoje. person is the God who can open doors Eu vivo today. usando aquela expressão. I use that expression. Deus constrói caminhos God onde não há makes ways caminhos. where there are no ways. Deus pode. God can. Já testemunhei diversas And I've vezes para given vocês. various testimonies to you guys Quando um membro da nossa of igreja when a member of our church, se aposentou they retired, e quando ele descobriu que a aposentadoria dele seria reduzida a 1/3 do and he salário. found out that his retirement would be reduced to 1/3 of his salary. E ele foi conversar com a gente. And he came to talk to Ele us. foi lá em casa, né? Foi I lá think em he went to casa. our house at the time. Aí, o pai do Hugo. Aí, ele era um advogado, And he was a lawyer. e ali ele foi. And he came nós to my oramos. house and we prayed. Falou, Deus, abre a porta. And I said, God, open the doors. Sarney, ele promulgou uma lei, assinou uma lei. There was a politician who que created a law that possibilitava would make eles it possible a aposentar em for him to um retire salário integral. with a full salary, Ele full of imediatamente 100% of foi his salary. fez o And protocolo, when that, deu a when entrada. that law opened, A lei foi assinada às he 9 da applied manhã. for it. The law was signed at 9 in Às the 11 morning. da manhã a lei At foi 11 in cassada. the morning, the law was canceled. Mas ele fez, já tinha But he was able protocolado. to apply O during that único time dentro frame. do He Brasil was the only one in Brazil Protolo- that was able to get Entendeu o que eu quero falar, né? full salary Isso in aí his que falaram. retirement at that time. E ele pôde receber a aposentadoria dele He could receive it integral. all, full salary. Deus criou um God caminho created a way onde não havia where there caminho. was no way. Por cerca de 2 horas. For 2 hours, Deus pode criar uma lei por God 2 can horas. create a law
for 2 para que hours você possa entrar, so that para you que can você possa ser apply, abençoado, so that you can be para que a tua blessed, vida possa mudar, so that your para que life todas can as coisas change, possam so that acontecer. all things can happen. Isso eu creio de Deus. This I believe of Agora, God. a grande questão é, eu Now, estou the great ou question não is- nas suas mãos? Am I or not in his hands? Ah, meu irmão. E os filhos de Israel disseram, verso So 16:3, verse, coloque em chapter inglês para 16, Débora. verse 3. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Chapter 16, verse 3. Êxodo Exodus. 16:3. Inglês. And the children of Israel said to them, it would have been better for the Lord to have put us to death in the land of Egypt, where Quando we were, estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comias pão até fartar. seated by the flesh pots and had bread enough for our needs. Por que nos tem de trazido a este deserto para nos matar de fome? A toda essa multidão? For you have taken us out of this waste of sand or wasteland to put us all to death through need of food. Parece que eles esqueceram a dor. It seems like they forgot the pain, Parece que eles tinham esquecido a escravidão. or they forgot slavery. Ou seja, Faraó lhes dava comida, So Pharaoh would give them food, mas não lhes dava liberdade. but didn't give them freedom. Nada diferente do que a gente vê ao redor do mundo. It's nothing different than what we see around the world. Eu acredito aqui que era o food stamp do Faraó, I né? believe it was Pharaoh's food Ele stamps. dava comida He would e give tirava a food liberdade and deles. take away their freedom. Capítulo 1, verso 13 e 16. Chapter Eles tinham 1, esquecido. Disse que Faraó chegou says e that they promulgou uma forgot. lei. Pharaoh came and he established Falou a às law, parteiras. and he said to all the Falou, quando nasceu um menino, midwives, mate eles. he said, if there's a boy being born, kill them. As parteiras, com temor a And the Deus, né? midwives, they fear the E Lord, eu sei que a ação de Deus and I aí, know that that's the elas action não of the Lord. obedeceram ao, They did ao not rei, obey né? that law Ou from seja, ao Pharaoh. Deus, né? Porque o Faraó era um Deus. So Pharaoh was actually considered a god, and they did not obey that Aí quando God. chega no verso 22 de Êxodo So 1, in verse 22 of Exodus 1, ele ordena então, he ordains, pega todos os meninos e take manda all matar. the boys and tell them to kill them. Nos dias de Jesus aconteceu a mesma And coisa. in Jesus' time, the same thing happened. Tony estava falando sobre a live que nós tivemos com a You Eliane know, Tony ontem. was talking about the live that we had with Uma Eliane vez por yesterday. mês, eu estou You know, reunindo once a month, I'm os gathering pastores all of the pastors, e une os pastores do Brasil, os you know, and the pastores pastors daqui. from Brazil and the pastors here. E foi um momento incrível, né? And it was an Foi- incredible a gente- moment. Quer dizer, a gente é suspeito para falar da Eliane, So né? of course we love Eliane, so it's always Jamile good. gostou, Jamile? Well, Jamili Ele liked it, convidou a right? Jamile e o Guto. We para invited participar. Jamili and Gutu to participate. Gente, ela estava falando uma coisa que She was muito me saying chocou. something that really shocked me. Ela estava falando sobre essa atitude do faraó, He talked about Pharaoh a atitude de Herodes, and Herod quando mandou matar os meninos. when they said to kill Qual era all the o boys. objetivo? What was the objective? Interferir no plano de To Deus. interfere in the plan of God. Interferir naquilo que To Deus tinha. interfere in what God had established. E ela soltou uma que eu falei, And she said uau! something that I was like, wow. Ela virou e falou assim, She e said, ainda And hoje, even today, faraó continua matando os Pharaoh meninos, is still killing boys. fazendo que menino não seja mais menino, e agora que Making it so menina that não seja menina. Boys are no longer boys and girls are no longer girls. A matança continua. They still killing babies. Qual Still o killing objetivo? boys. What is the objective? Destruir família. To destroy a family. Se eu destruo família, eu If I destruo destroy igreja. family, I destroy church. O maior incômodo hoje da nossa igreja estar aqui em Somerville é porque somos igreja. The greatest thing that bothers the city of Somerville today is that we're a church. Parece que o governo de Somerville It quer todas seems as like the igrejas government fora of daqui. Somerville wants all the churches out of here Porque a gente é contra aborto. because we're against abortion, Porque a gente é contra o homossexualismo. because we're Contra não, against a gente homosexuality. vê o que a Bíblia diz. Look at what the Bible says. Pelos princípios que nós For temos all the por sermos principles that we cristãos. hold as Christians. Então eles nos querem. So they want us out of here. Acho que eles devem ser as pessoas que mais oram para Jesus voltar. I think they must be the people that pray the Senhor, most for leva Jesus to esses come back. crentes daqui. So Jesus, take these Christians out of Mas eles here. não sabem qual vai ser o resultado, But they né, don't know what the disso. result of that will be. Então, quando Eliane falava sobre So when isso, Eliane was talking about this, explodiu dentro do meu coração. Eu falei, this "Uau." exploded in my heart. I said, wow. Gente, orem por ela. Foi Pray for her. muito It bom. was very good. Foi It muito was a very bom. good word. Imperdível. Né? E diz aqui o texto que nós estamos nos prendendo a ele.
And this is what the text says. Disse que Moisés fala verso 8, capítulo 16. As vossas murmurações não são contra nós. Coloca ela em Your inglês. complaints are Mas not against contra us, o Senhor. but against the Lord. Verso capítulo 16, 8. Olha o finalzinho dela. Look at the end of that. Vossas murmurações Your não outcry são or your contra complaints nós. are not against us, but against the Lord. Olha aqui que Deus fala. And look at God says here. Eu creio que acho que eu anotei, não sei se eu anotei muito certo aqui. I don't know if I 16, wrote this 12, down vê right, se é but I esse. think it's 12. É, esse mesmo. Olha o finalzinho dele. Look at the end of this verse. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. I have heard the Agora é complaints of the Deus children falando. of Israel. This is God speaking. Deus está falando. Eu tenho ouvido as suas murmurações. God saying, I have heard your complaints. Nós vemos que Deus deu We cordonizes para see eles nesse that God momento. brought quail to them at this moment. Deu carne para eles. Gave them meat. Deu o maná. Gave them manna. Se você for ver o texto, gente, If you look at the text, Deus deu toda a direção. God gave them all the directions. Vocês vão colher tantos He dias. says you're going to gather all this food for No a certain último amount of days, dia, and in the last day, Vocês vão colher dobrado you're para o going to outro get dia. double for the Para next vocês day, não precisarem so that you trabalhar don't no need to sétimo work dia. on the Sabbath, on the seventh day. Sabe o que eles fizeram no sétimo You know what dia? they did on the seventh day? Saíram procurando onde estava o maná. They went to look for the manna outside. Deus falou, peraí, vocês não And God said, confiam em wait, mim? hold on, don't you trust me? Eu falei que não teria no I sétimo said dia. that on the seventh day there would be no Gente, food. as coisas acontecem como Deus Guys, diz que tem que Things ser. happen as God says that it should happen. Diz que teve aqueles que durante o dia guardou um There pouquinho were mais. some that gathered a little bit more, Diz que virou bicho. but it says that it got all rotten. Será que nós podemos crer que Deus cuida de nós? Can we believe that God takes care of us? Será que realmente nós confiamos 100% em Deus? Do we really trust 100% in God, Sabendo que a mão dele cuida de nós. knowing that His hand takes care of us? Moisés vira, capítulo 17, In chapter 17, e nós já vimos que diz que eles foram conduzidos pela mão de Deus. we see that Verso God was guiding them by His own hand. Quando vejo no verso 2, And in verse 2, Moisés pergunta com eles: Moses asked them, por que vocês contendem comigo? "Why do you contend against me? Por que vocês estão Why are tentando, you Senhor? angry with me? Why are you tempting the Lord, Até que testing chega the esse Lord?" verso de número 15, Until verse 15 comes along, que Moisés levanta um altar that Moses puts up an altar e diz: o Senhor é a minha and bandeira. says, "The Lord is my banner." O Senhor é a tua bandeira. Is God your banner? Você pode dizer: Senhor, o Can Senhor é you a minha really say, bandeira. "Lord, you are my banner"? Diz que um banner, né? It says that a banner, Sempre foi um banner, né? it's always a banner. Mas às vezes era uma vara. Sometimes it was just a A vara rod. de Moisés You know, the staff of Moses era uma bandeira. was a banner. Era um emblema que quando era It was levantado, a symbol that when it was lifted o up, poder se manifestava, you know, né? power was manifest. Ou seja, era a bandeira de Deus. It was a Tocou banner no of mar, God. abriu, It jogou, virou opened the cobra. sea. A cobra It engoliu as turned outras cobras. into a Quando snake. chegou diante do mar vermelho, estendeu You know, at the a Red vara dele, Sea, se abriu. you know, it made it open. E agora ali naquela situação de And now in that situation, faltava água, where ele there was a lack of levantou water, e deu a vitória. he rose up that banner and it gave him victory. Havia uma crise ali. There was a crisis going on. Hoje nós estamos vivendo pelo menos duas crises Today we're living at least two mais crises evidentes. that are more evident. Realmente crise. They're truly crises. A crise de Crises. saúde do First is coronavírus health through coronavirus e uma crise econômica. and an economic crisis. E é interessante que Amaleque sabe And quando it's interesting that Amalek, tenta nos atacar. he knows when to try to attack us. É normalmente em momentos de It's crise. normally during a moment of crisis. Eu estava ouvindo um comentarista no Brasil, I was looking at a commentary gosto in muito Brazil. dele, né? There's a Alexandre guy who Garcia. makes comments. Sou fã dele. Alexandre. Ele deu uma And I'm a aula, big se você fan. vê lá no meu Facebook, escuta a aula And que if ele you dá go sobre into my jornalismo. Facebook, you'll see É what he'll talk incrível. about journalism. Né? It's quite Ele falou incredible. que And he says that só falta culpar o presidente do Brasil The only thing pela missing atual right crise now- e isentar de culpa o coronavírus. the only thing missing now is O for us to culpado não é o blame the coronavírus. president in Brazil for the O culpado é o health crisis presidente. instead of blaming coronavirus. E agora Amaleque vem So naquele now momento de Amalek comes crise in that moment of crisis contra against o povo de Deus. the people of God. E a vitória quando ali
Moisés fala. And Moses declares O Senhor victory é a when he nossa says, bandeira. "The Lord is my banner." Fala, o Senhor é a minha Say, "The bandeira. Lord is my banner." Eu acho que essa palavra, a mesma palavra que foi usada quando Moisés think levantou a it's the serpente no same deserto, e as word. pessoas olhavam para a serpente e ela era curada. When Moses lifted up the Tipificava serpent in the Jesus, é uma desert, and when figura people looked de at that Jesus, serpent, they né? were healed. It's a figure of Essa palavra, Jesus. essa Nissi, This word Nisi, ela é bandeira, ou Nisi pode it ser uma means vela, banner pode ser um padrão, or- vela de or mastro a sail, como é que chama? De navio, like né? the sail on a sailboat or a ship. Essas bandeiras, So these banners, elas foram usadas para unir as pessoas. they were used to unite the people. É tão bom quando durante o louvor nós nos It's unimos so em good when louvor. during the worship we E nós unite in proclamamos. worship and we proclaim, Ora vem, Senhor Jesus. come Lord Jesus. A vitória é The sua. victory belongs to you. Né? Uma das coisas que muito me One of the impressionou quando eu things cheguei that aqui nos impressed Estados me when I Unidos got here to the United States foi o amor que eles têm à bandeira. was the love that they have for their flag. Eu fiquei assim, perplexo. Wow, I was, A gente vê lá na astonished base, by that. lá and we see at na base, the Air Force quando dá Base, 5 horas, todo that when dia it's se 5 toca p.m. o hino. every day, Há they dois play momentos the do dia. national anthem. Um momento There's a moment at de 5 manhã and a moment in the e outro morning. momento à noite, às 5 horas. As criancinhas estão brincando. And the little kids are all playing around, Tocou o hino, elas param, but then when the anthem procuram uma starts, they bandeira, stop, they look for a olham para a flag, bandeira, põem they a look mãozinha at no the flag, peito they put their hand on their chest. e ficam lá. Eu já dei 2 furos lá dentro, gente. You know, I've already messed up twice during that O time. meu carro com o vidro fechado, você não No, escuta my nada do car, lado de fora. when my window is closed, I don't listen. I Agora don't tá hear um cara anything on the naquele outside. stop, logo que gira para o You know, I was at a escritório, stop sign, parado in no there in stop. the base, Eu parei atrás dele e falei, and I saw that the guy stopped at doido the tá stop, parado but he que não wasn't vai? going. He wasn't going anywhere. dei seta, saí, olhei ainda com And cara so I feia para went and I ele. went around him, Aí ele pegou e fez assim. and he looked at me like this. Quando eu olhei para o relógio, And when I looked at the clock, I encostei, stopped the car. abri o vidro. I Tá opened the tocando window, o hino. and the anthem was Não era playing. ele que estava errado, era eu que estava errado. He wasn't the one that was wrong. I was wrong. Quando eu olho 4 de julho, When I look at the 4th of July o carinho e o amor, and the love and care, gente, eu acho lindo isso. I think it's beautiful. Quantos já viram quando um soldado volta para casa? How many of you have seen a soldier come back home? Quantos choram quando vê isso? How many of you cry when you see that? Eu não tenho como não chorar. There's no way not to cry. Eu me derramo de I pour lágrimas myself out crying vendo aquele cara que to voltou see da that guy guerra. coming back from war O contexto de que ele tem uma família, ele tem in the filhos, context that he has a family, he has children, e ele está debaixo de uma bandeira. and he's under a flag. Ah, eu invejo esse amor. You know, I envy that kind of love. Sinceramente. Como que eu gostaria que os brasileiros tivessem I amor would pela sua love bandeira? for Brazilians to have love for their flag. Aqui diz que o significado dessa bandeira It said here that the meaning of this flag, era que this Deus era a bandeira banner, dele. was that God was their banner. Era Ele quem unia o povo. He was the one that united the people. Era Ele que levava a vitória. He was the one that would take them to victory. Por que nós precisamos de uma bandeira? And why do we Por need que a nós banner? precisamos de Jeová Nissi? Why do we need Jehovah Nissi? A batalha que nós estamos The passando battle hoje, that querido, we're facing today, quando nós estamos passando por crises, when we're going through a crisis, nós precisamos levantar os we nossos need olhos to para lift Deus up our eyes to God e fazer a proclamação. and to O proclaim meu socorro that my vem do help Senhor, comes from the que fez Lord, os céus who e a made the terra. heavens and the earth. Deus continua sendo God Deus. continues being God. Deus é o meu Deus. God is my God. Meu Deus não me trouxe a esse My lugar para God morrer did no not bring me to deserto. this place to die in the O wilderness. Senhor vai prover God will provide. cordonizes, vai prover provide maná, quail, He vai will provide prover manna, água, vai prover He will sustento, provide water, vai He will prover provide nourishment, todas as He will coisas que provide eu all things preciso, that I need, porque Ele é Deus. because He is Os God, meus olhos estão and my postos eyes are nele. fixed on Him. Não existe nada que nos garanta que There is nothing that guarantees só o Senhor, querido. anything for us except for the Lord. A guerra espiritual é uma realidade. Spiritual warfare is real. Quantos entendem que a gente está numa guerra How many of you espiritual? understand that we are in a spiritual war right now? Quantos têm acompanhado o que está How many of acontecendo you na have China? followed what's happening in China O que está conhecendo em alguns lugares da and África? happening in certain places in O que Africa está acontecendo lá hoje and what's no happening Irã? right now in Iran?
Cristãos estão sendo mortos. Christians are being Igrejas killed. estão sendo Churches are destruídas. being destroyed. Pessoas estão sendo People are being verdadeiramente perseguidas. Truly persecuted. E nós não estamos longe disso acontecer aqui não. And we're Tá? not far from that happening here. Ali diz que Moisés virou para o pessoal e It says falou that assim, Moses turned to the people and Senhor, said, só falta eles me apedrejarem. Lord, the only thing lacking is for them to throw stones at me. Eu de vez em quando tenho que desviar de You know, umas. sometimes I have to kind of, Nosso inimigo, away ele from a nos stone. ataca, you know, querido. the enemy attacks us Quando nós estamos no nosso ponto mais when fraco, we are in our weakest point, debilidade emocional. emotional weakness. Quando nós estamos em crise, When we're in a crisis, quando nós estamos em dúvida. when we're in doubt. Ontem, no final do estudo, 3 pessoas puderam dar Yesterday, uma at the end palavra. of the study, 3 people E asked pastor to give a word. Zusa, ele foi muito legal o que ele falou. And Pastor Zuza, it was very nice what he said. Ele estava falando daquele famoso triângulo. He was talking about that famous triangle. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, The more we get near to mais God, nós nos aproximamos um do outro. the more we draw near to each other. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, The more we get away from mais nós God, nos afastamos um the do more we outro. get away from each other. Eu estava lendo um artigo. I was reading an Ah, article. não, foi o pastor Paulo que Oh, it colocou was no Pastor Paulo that, aquela caveirinha que ele coloca no. Quantos you know, ouviram aquilo? that little thing that he put. Vê, WhatsApp. tá lá no WhatsApp It's on the da, church. da igreja. The church WhatsApp. Ele fala ali de uma pesquisa que foram He feitas. talks about research that was done E quando você lê mais de 4 vezes a Bíblia por dia, about Qual when é you a read the consequência? Bible more than 4 times a day. What's the consequence of that? What happens with that? chega a um ponto de 200%. It gets to a point where Se relacionarem 200% of people relate Não é better assim? Né? to each other. Gente, vê, eu aconselho. I Tá? really advise you to Então, hear that. quanto mais nós nos So the aproximamos more we dele, draw near to God, mais nós vamos nos the aproximar more um we do draw near outro. to each other. Essa é a principal batalha This que is está the main ocorrendo battle that's dentro de happening nós. inside of us. O inimigo quer nos The fracionar, enemy quer wants to nos fraction us, wants to fragilizar. divide us, wants to make us weak. Parece que a gente teve uma pessoa que comentou sobre uma das There's a reuniões. person that made a comment in Foi one of the engraçado, né? meetings. Antigamente, quando não podia se reunir, You say, estava you know, todo mundo back morrendo de then- saudade da igreja. Oh, como que eu quero estar na igreja? Não Back then, when aguento we ficar fora couldn't da get igreja. together, you know, people were all complaining that we couldn't be together as a church, you know, during the Parece que quarantine. agora eles estão gostando de, né? But ter now it dia de seems igreja, like day they off, like igreja, to, day you know, off, have a day igreja, off day and then off. go to church, and day off and go to church, and not Que come bom to que vocês church estão every aqui, Sunday. gente. But I'm glad you guys are here. Nosso inimigo, ele nos ataca. Our enemy attacks us, E ele sabe quais são os nossos and pontos he fracos. knows what our weak Sabe por points quê? are. Ele conhece You a know nossa why? Because he mente. knows our mind, E ele vai tentar, de alguma forma, and he's going to try in a certain way tirar proveito desses to valores take que nós advantage of the temos. values that we have. São forças invisíveis, They are invisible mas que forces, são reais. but they are real. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja, ele You know, diz, Paul teaching the Efésios church, he 6:12. says in Ephesians porque não 6:12, lutamos contra carne e sangue, we're not fighting against mas flesh and contra blood, principados, but against contra principalities poderes, and contra powers os governadores das trevas deste and mundo, the governors of contra a iniquidade the espiritual. darkness and this present darkness. Nossa luta Our fight é contra Satanás. is against Satan, Nossa luta é contra um inimigo que is está aí, against the enemy tentando matar, that's roubar, trying to destruir. kill, to steal, and to destroy. Destruir seus sonhos, Destroy your destruir dreams, sua vida, destroy your destruir life, sua família, destroy your family, destruir seu potencial. destroy your potential. Esse é um tempo, querido. This is a time. Se você quer ver um tempo que você precisa orar, If there is a esse é o time that tempo. you need to pray, this is it. então todos nós precisamos nos reunir So debaixo all de of uma us need to bandeira. gather under one flag, under Uma one das banner. coisas que eu entendo, One of the things that I understand, ninguém é descartável. no one is disposable. Nós precisamos de todos. We need all of Nós us. We need precisamos um do everybody. outro. We need each other. Por isso que a igreja local é um That's lugar why the importante local para a church is gente. an important place for us. E é por isso que hoje querem se fechar as And igrejas. that's why they want to close churches today. Ela é um grande quartel de Deus, It's a great army barrack of the onde Deus Lord, reúne os seus where God guerreiros. gathers his warriors. Diz que ali Moisés e Arão e Ur
It says that Aaron, Eles estavam na and montanha Moses, they levantando were lá on top of the mountain o and they were cajado na crying mão de out. Moisés. You know, and the staff was in Moses' hand, Mas diz que Josué estava com o but exército lá Joshua no was with the campo. army in the middle of the field, Havia 3 frentes de waging batalha war. ali. There were 3 fronts of battle over Moisés there. estava enfrentando os murmuradores. Moses Estava was Ameleque lá facing se the levantando complainers. contra There eles. was Amalek going against them, E havia a crise da água. and there was the crisis of lack of Uma water. necessidade física, There was a physical need, necessidade emocional an emotional need, e o inimigo and a claramente clear declarado. enemy that was fighting against them. Ah, como que está presente sempre, Oh, querido. how this is always present. Essas 3 coisas na These nossa 3 vida. fronts of battle are always Então, o que present nós in our precisamos lives. desse tempo? So what do we need at A this minha palavra time? para você essa manhã. My querido. word for you this morning. Vamos orar. Let's pray. Nós temos aberto as terças-feiras, We have opened além de estarmos Tuesdays. orando aqui, You know, we're a praying gente tem here, but aberto we also have para que opened it você through possa Zoom participar da so that you can oração. participate in the prayer wherever you are. Você acredita que oração é importante? Do you believe that prayer is important? Ah, pastor, mas eu já Oh, oro com isso, pastor, já I oro com pray fulano. about this. I pray for this person and such person. Orar em todo tempo. Pray at all times. Eu acho uma gracinha ele assim. I think Toda it's so terça-feira cute that ela vem aqui pra orar com a Eliassi, gente. she comes to pray with us every Tuesday. Sabe o que é isso? You know what this is? Crer no poder da oração. They believe in the power of prayer. Crer no poder da To oração. believe in the power of prayer. Programa a tua vida. You know, program your life. Coloque Change isso your como schedule. importante. And put this as important. Não, terça-feira, Tuesdays 7h30. at 7:30 Até às 8, until about 8 o'clock. eu vou estar com um grupo orando. I'm going to be with our group praying. Quantos podem crer nisso? How many of you can believe in that? E por fim, terminando essa palavra, querido, And as we end this word, nós precisamos reconhecer que a batalha é do Senhor. we need to recognize that the battle belongs to the Cada Lord. de vocês. Each one of you. A guerra que você está travando, The war that you're waging, se você travar com Deus, if you are at God's você vai ter side, vitória. you're going to have victory. Há coisas que só Deus pode There are fazer. things that only God can do. Eles já tinham feito tudo que eles podiam. They had already done everything that they could, Agora era com Deus. but now it was God's turn. E Jeová Nissi lhe deu a And vitória, Jehovah querido. Nissi gave them the victory. Somente quando Only foi when the erguido staff as mãos de Moisés. was raised in Moses' hand, Somente no momento que Ur e Arão only at the moment that Ur and seguraram Aaron, nas suas mãos. lifted up his Somente no arms, momento que and Josué at the junto com o moment where povo Joshua, estava with the guerreando people, lá embaixo. were fighting against the enemy. Isso fala de unidade. This talks about unity. Nossa batalha, querido, Our battle, ela só pode ser vencida na força de Deus. it can only be overcome in the strength of the Lord. Deixa de ser incrédulo. Stop being unbelieving. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. We have various examples in the Word Segunda of God. Crônicas 20:15. 2 Chronicles 2:20. Josafá estava passando Or por uma 20. grande luta. 15? 20:15. 20:15. Segunda Crônicas. Aí ele fala para ouvir todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem te assuste, por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. And he said, Give ear, O Judah, and your people of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat. The Lord says to you, have no fear, and do not be troubled on account of this great army, for the fight is not yours, but God's. Cada de vocês Each one of you está enfrentando uma batalha are hoje. facing a battle today. Eu tenho pleno conhecimento das lutas, I am batalhas, fully aware of the battles and the de struggles vocês. that each one of you are facing. mas eu gostaria de orar nessa manhã, But I would like to pray this morning para que a tua guerra, so that your battle a mão de Deus possa interferir. can see você the veja hand of God claramente interfering and O que intervening. Deus pode fazer. And you can see clearly what God can Se do. nós lutarmos ao lado de Deus, If we fight on the side of God, é certa a with God by vitória. our side, then victory is certain. Se eu for lutar sozinho, And if I fight by eu vou myself, me frustrar. I'm going to be frustrated. Eu não quero gastar o meu tempo nisso. I don't want to waste my time with that. Eu quero ser produtivo. I want to be productive. Eu sei o que passa na Josi, eu sei o I que know passa what lá com a happens Fabiola, with Josie sei o and que passa com a Fabiola Adriadne, eu sei o que and passa com o Adriadne Joy, and sei o que passa Josley com a Lucy, com and cada de Lucy and vocês. each one of you. Vamos levantar uma bandeira nessa Let's manhã. raise up a banner this morning. Vamos colocar os nossos olhos nele. Let's put our eyes on him E falar, Deus, and say, God, abra as portas. open the doors. Abra as portas. Open the doors. Vamos falar que Jeová realmente Let's say that é Jeová Jehovah Nissi. truly is Jehovah Nissi.
Um outro exemplo, Zacarias 4, Another 6. example is Zechariah 4, E ele me 6. respondeu e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4, This is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by force or by power, but by my spirit, says the Lord of armies. Vamos lá, mais 2 versos. 2 more verses. Salmo 118, 6. Psalm 118, verse 6. O Senhor está do meu lado. Fala. Say, O the Senhor está do Lord meu is lado. on my side. Não temerei o que o homem pode fazer comigo. I will have no fear. What is man able to do to me? Última porção para vocês. Romanos Last 8, one, 31. Romans 8:31. O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, What may we say Será about que a these gente pode things? If God descansar is em for Deus? us, who is against us? Can we rest será in que the eu Lord? posso verdadeiramente descansar? Can we truly rest Falar, Senhor, and say, God, o Senhor é a minha bandeira. you are my banner. Os meus olhos estão postos My em eyes are Ti. fixed on you. Eu estou atravessando um deserto I'm porque o going through a Senhor desert mandou eu entrar nesse because the deserto. Lord told me to. Mas o Senhor vai prover água. But you will provide the O water. Senhor vai prover cordonice. You will provide the O Senhor vai quail. prover o maná. You will provide the E eu manna. vou chegar a Canaã. And I will reach E eu vou Canaan. entrar nas tuas promessas. And I will go into your Todas as coisas promises. vão concorrer para And o all teu things o will bem work daqueles for the que te good of amam, those who Deus. love you. Então eu vejo que aquela atitude de Moisés So I see naquele that deserto Moses' attitude in the desert era ele levantando Cristo. was him raising Cristo na up cruz. Christ on the É a nossa cross referência, querido. as a reference for us. Jesus é o nosso Jeová Nissi. Jesus is our Jehovah Nissi. Ele nos une, He unites us. ele nos dá a vitória. He gives us victory. Quanto tem uma oração para colocar diante dele nessa How many of you manhã? have a prayer to put before him tonight? Senta lá no teclado.